muitas coisas se criaram depois que eu conheci a Débora, né? A Débora entrou na minha vida como um furacão, como ela mesmo canta, né? Que ela sempre canta o funk do Tu é Furacão, gente. Essa música, você tá triste, chateado, coloca o Tu é Furacão que você fica, né, maravilhosa, né? Verdade. E Abala aí, estruturas, né? eu conheci a Débora em 2018, eu comecei a seguir ela no YouTube. Aí eu olhava e falava assim, nossa! E ela era gordinha na época, né? Ela era fofinha, né? E aí eu achava, e eu olhava e falava assim, ah, ela é fofa, ela é legal, né? Ela tem uma vibe bacana, vamos fazer curso com essa doida aí. Essa doida acabou virando minha amiga, né? Então, assim, eu acho que isso que é legal, né, Débora? Assim, a gente às vezes olha a pessoa, entra no julgamento, né? Eu entrei no total julgamento, né? E aí eu acabei indo fazer os cursos com ela, né? Fiz o conversando primeiro, depois fiz o fundamento, aí do Access Consciousness. Mas assim, Débora, você é a entrevistada de hoje, não eu, então não vou contar a minha história, porque muita gente que está aqui sabe dessa história, minha e sua, né? Essa relação universal que a gente tem. Né? E aí ela me tirou da piscina de cocô, que depois eu vou perguntar para ela essa história da piscina de cocô, porque eu queria sair, mas eu não tinha ainda as ferramentas. E ela, né, foi me ensinando um monte de ferramenta para hoje eu ser o que eu sou. Que isso que é o legal, né? Eu tô sendo o melhor de mim. Ou você já era, só E que não você não sabia, acredita. né? Eu já era e não sabia. Ou tinha se perdido em algum momento. Eu acho que meio que se perdeu, viu, Débora? Eu tenho mais essa coisa do me perdi, entendeu? E hoje a gente tem muita fonoaudióloga te assistindo, muita. Oh, Porque legal. o que acontece, em todos os cursos que eu dou no Brasil todo, eu falo de você. Todo Oh, curso. É, porque eu falo muito da questão do access, da consciência da riqueza. A gente tem no curso, todo curso eu tenho um momento coach falando sobre como a gente tem que cobrar, da questão da energia do dinheiro. Então, eu acho que isso acabou empoderando a galera, né? E tem uns resultados muito bacanas de outros profissionais que ligam para mim falando, pô, Pérola, você tinha razão. Nossa, eu tô acompanhando a Débora, eu tô fazendo curso com a Débora. Eu falei, nossa, legal. Então tá bom. Né? Super bacana. Assim, Débora, se apresenta para o pessoal quem que é você, né? Apesar que você dispensa um pouco de apresentação. Mas vamos lá, quem que é você? então, meu nome é Débora Azevedo, amo meu nome. E assim, eu gosto mesmo do meu nome. Sabe assim, sabe quando você gosta do seu nome? Eu sou uma pessoa que eu gosto do meu nome. Acho que meu nome, ele tem uma energia que eu gosto. Então, eu sou uma desadestradora de pessoas. Ou Ela seja, me desadestrou, gente, é verdade. é desadestrar a sua mente, onde ela foi adestrada, entre aspas, né? Ou seja, foi condicionada a acreditar em alguma coisa. E é como é como o elefantinho, né? Aquela história do elefantinho no circo. Ele era pequenininho e aí colocava-se uma corrente e ele não conseguia sair do lugar porque ele era um filhotinho, então ele não conseguia corrente. Depois ele vai, cresce e aí só basta uma corda bem soltinha, uma cordinha de nada, que fica ali em volta da pata dele e ele não sai do lugar, porque ele foi condicionado a acreditar que ele ainda está acorrentado. Porque com o tamanho do elefante, com o peso dele, com a estrutura que ele tem, bastava ele fazer assim que ele arrebentava. Então, isso acontece conosco na nossa mente também. Então, É a história da caixa, né? A gente foi condicionado a estar numa caixa. Exatamente. E cada pessoa tem uma caixa, porque cada família tem uma caixa. Então, é a caixa da família, é a caixa da cidade que você nasceu, é a caixa da escola, e aí você vai para a caixa do professor. E aquela caixa do professor também não é nem a caixa do professor, é a caixa do pai do professor. Ou seja, a gente vai sendo uma série de coisas que não é a gente mesmo, né? Então, Verdade. desadestrar essa mente é retirar você desse lugar onde você foi condicionado a ter visões, a ter opiniões que, na verdade, que você acredita que são suas, mas elas não são suas, muitas vezes. Algumas vezes sim, mas algumas vezes não. Então, eu falo assim, brinco,
O baiano, será que ele gosta do acarajé porque ele gosta do acarajé ou ele gosta do acarajé porque ele foi condicionado a gostar do A acarajé? gostar. Verdade. Porque ele foi Né? exposto muito tempo. Então, condicionou-se que o baiano ou o gaúcho gosta de chimarrão. Será que se ele nascesse em outro lugar, ele teria o hábito? Então, são hábitos que você... e aí o seu corpo fica condicionado. Então, esses condicionamentos te colocam numa realidade de piloto automático. E você vai para sempre para essa vibração. Então, eu falo muito sobre vibração. Então, o que eu gosto sobre esse desadestrar é retirar você desse lugar onde você foi adestrada, você foi condicionada a acreditar que você era aquilo, né? Eu acreditei em muitas coisas, comprei um monte de historinhas, né? E que não eram eu, né? Você, mais do que ninguém, sabe disso, porque o quanto você foi aquela super facilitadora. A Débora é aquela facilitadora que ela literalmente ela faz o UFC, ela dá a voadora no nosso peito, faz a gente voltar para a realidade. Oh, minha filha, se liga! É muito legal, assim. Mas eu precisava disso. Foi um momento na minha vida que realmente eu precisava muito disso. A princípio, assim, primeira parte do curso eu odiei a Débora com todas as minhas forças. Depois eu falei, cara, ela tem razão. Oi, o que que eu tô fazendo aqui, né? Então foi muito legal. E assim, aí acabou a gente tendo uma relação mais próxima. Fui para o Rio fazer curso com ela. Peguei um avião. Quando teve a consciência da riqueza, ela em São Paulo e eu estava no Rio fazendo a minha consciência da riqueza, porque eu estava dando curso, né? Ganhando dinheiro. Então, assim, é muito legal. E assim, a Débora é uma daquelas pessoas que, nossa, eu tenho maior gratidão por tudo que você me ensinou e fez eu sair daquela piscina de cocô que eu não sei o que eu estava fazendo lá até hoje. Aí eu olho para ela e falo, gente, o que é isso? Onde que eu estava? Por que eu estava ali, né? É muito Verdade. legal, né? Então, É, assim, e aí eu queria saber como é que. Explica para o pessoal como é que você chegou nessa questão da consciência da riqueza, porque eu sei que teve uma situação aí, algumas coisas que foram acontecendo na tua vida. Você sempre foi uma pessoa que procurou várias questões energéticas aí na tua vida, né? Então, conta um pouco da tua história, né? Para o pessoal entender como é que você chegou no Consciência da Riqueza. é, eu acho que tudo começou com a minha mãe, né? Assim, minha mãe, ela sempre falou, ela falava assim, você tem que sonhar em ter uma cobertura na Vieira Solto para você ter o seu para você tem que sonhar em ter uma cobertura na Vieira Solto para você conseguir o teu apartamento em Copacabana. Porque se você sonhar em ter um barraco no favela, você não vai ter nenhum conjugadinho, né, em Copacabana. Então, e quando ela fala favela, tô falando da favela de 40 anos atrás, porque hoje em dia a favela é muito legal, mas 40 anos atrás É verdade. diferente. A favela é uma cidade agora, né? Hoje, exatamente, não é? Mas eu falo exatamente, uso exatamente as palavras que ela usava. O que ela quis dizer? Ela quis dizer o seguinte: sonhe grande, pense grande, porque se você sempre pensar pequenininho, se você pensar, eu quero isso pouquinho aqui, nem esse pouquinho você vai ter, porque você nunca vai mirar. Então, é tipo, mire nas estrelas, o que você conseguir entre elas já está ótimo, mas pense grande. Então, essa consciência disso, e levando em consideração que minha mãe trabalhava como empregada doméstica, isso foi muito fora da caixa, porque quando um dia caminhando, né, eu moro no Rio, e Vieira Solto seria assim, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? É. Internacionalmente, é como se fosse Nova York, né? Até hoje, né, Débora? Muito caro. Assim, porque é a parte super nobre do Rio de É, Janeiro. É um endereço, né? É um endereço e como se diz, é como se fosse no mesmo padrão de Nova York, né? Em termos de preço, Manhattan. é. Nova York, Manhattan, né? Aí eu falei assim, e aí um dia eu caminhando por Ipanema, aí eu olhei assim para cima, eu falei, gente, minha mãe era muito ousada, né? Porque cobertura na Vieira Solto, eu não tenho nem ideia de quanto custe. Então eu não tinha ideia, porque tem coisas que é muito interessante que você só vai começar a saber sobre preço depois que você começa um universo à parte. Bem, então eu acho que tudo começou aí, nessa coisa que minha mãe falava para eu sonhar dessa forma. Então, durante muito tempo da minha vida,
eu busquei a parte energética, espiritual. Desde 19 anos eu faço terapia usando florais de Bach. Então, eu sempre gostei da parte energética. Sempre gostei disso. Só que eu não acreditava que eu pudesse trabalhar com isso. Eu não acreditava em mim de verdade, né? Então, por isso até o nome desadestradora de pessoas. Porque eu também estava num adestramento pessoal meu, que eu acreditava, então eu tinha esse lado que me impulsionava, que sonhava com a cobertura na Vieira Solto, e um outro lado que dizia, não, Vieira Solto não é para você, meu amor, seu lugar é na cozinha. Até porque você, não, e aí você começou a trabalhar com essas questões, né, de terapêuticas e aí você olhava e falava, você mesmo diz muito isso, né, a relação de, não vou ganhar dinheiro com isso, porque eu não posso ganhar dinheiro com isso. Eu tinha emprego que pagava as minhas contas, né, ao longo dos anos, e tinha essa parte que alimentava nutria a minha essência. Então, a parte energética nutria a minha essência e todo o resto pagava as contas e tudo mais. E assim foi até uma vez que eu estava na Índia, eu cheguei para uma amiga minha e falei assim, Nina, quando eu tivesse uns 60, 65 anos, eu vou ser terapeuta. Oh, meu Deus! Porque até lá eu já vou ter feito meu pé de meia, eu vou estar legal, aí eu vou poder fazer isso com tranquilidade. Até porque eu achava que não se podia ganhar dinheiro como terapeuta e que meio que tudo tem que ser meio de graça e tal. Ela falou, então eu falei, enquanto isso eu vou criando, vou estudando técnicas para eu poder chegar lá. E aí, então eu tive isso até os 44 anos de idade. Aos 44 anos de idade, eu vivi dessa forma. Então, eu era sempre fui uma grande criadora e uma grande sabotadora. Então, por isso que eu conheço bem esse Clube dos Ferrados, né? É um clube que eu passei durante muito tempo no Clube dos Ferrados. Né? Eu marcava ponto todo dia lá no Clube dos Ferrados. Eu acho que você era praticamente a vice-presidente, vai. Exatamente. Quase isso, né? Aquelas sócias veementes que estão eméritas, lá, né? participativas, que faz parte da associação. Eu era bem assídua lá no clube. Eu até 2018 eu fiquei nesse clube também. Ainda bem que os nossos caminhos se cruzaram e eu falei, não quero mais brincar com esse clube, não. Para com essa palhaçada. Porque, assim, da mesma forma, o meu pai falava exatamente a mesma coisa que a sua mãe. Meu pai veio da Espanha, então ele falava assim para mim. Eu vim com a calça furada na bunda e fiz fortuna aqui no Brasil. Então, você tem que mirar naquilo que você vê para acertar aquilo que você não vê. Ele sempre falava muito isso para mim. Olha que interessante. Olha que legal. Eu fui ser fonoaudióloga, né? Estudei nos Estados Unidos, aquela coisa era toda, né? Super formação. Só que aquilo, fonoaudiólogo no Brasil não ganha dinheiro. Fonoaudiólogo no Brasil não pode ter um padrão bacana de vida. Fonoaudiólogo do Brasil não pode andar de Mercedes-Benz. Fonoaudiólogo do Brasil não pode morar numa cobertura. Entendeu? Era bem isso. E isso é uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas. Se eu posso, todo mundo pode. Uhum. Né? A energia não é só minha. A energia é algo que eu criei para mim, para minha realidade. Então, todo mundo pode se criar a realidade. E a gente vê muito essa questão, né? De fono. Ai, não, não vou. Ai, não, não vou cobrar. Ai, eu tenho medo de cobrar. Ai, porque o paciente vai achar que eu sou uma mercenária. Sabe assim? Tem muito isso dentro da fono, né? E aí eu comecei, dentro, né, do Access Consciousness, eu comecei a perceber que não era bem assim. Opa, peraí. Eu tenho uma outra energia. E aí eu falei, opa, vamos mudar tudo. Muda esse negócio que eu não quero mais viver assim, não. Foi bem isso, né? Já tinha essa mudança já estava vindo, né? Até com a compra do supercarro e tal. E logo depois eu fui fazer o curso com você. Então, assim, as histórias, elas são próximas, né? Porque eu brinco que a fonoaudiologia é literalmente o clube dos ferrados. A enfermagem é o clube dos ferrados. Entendeu? Sou o médico que não. Porque o médico, ele sabe cobrar. E lembra aquela história que você fala no teu curso? Da história do... você vai num médico que você vai pagar 400 ou que você vai pagar 1.500? É exatamente isso. Entendeu? Porque aquele cara que é R$ 1.500, ele, né, é um doutorado, blá, blá, né, tem todo um, né, aquele super consultório.
Então, foram coisas que eu comecei a ver que eu falei, opa, eu tô na escassez, por quê? Se eu tenho um monte de especialização, né? Eu sou super especialista em laser, hoje eu dou curso no Brasil inteiro. Falei, opa, peraí, vamos parar com essa palhaçada. Vamos parar com a palhaçada como diz Débora, entendeu? Ela falou a primeira vez para eu parar com a palhaçada e mandar a Conchita para longe. Não sei se você se lembra disso. Né? Então, a Débora ri, porque agora ela me vê assim, ela fala, nossa, que legal, né? Pois é. Entendeu? Então, assim, mas... E aí, conta o restante aí da tua história. Como é que foi? Porque aí, assim, a gente sabe que você voltou da Índia, teve toda uma situação aí que o negócio foi... Foi? Né? Foi? Não, quando você voltou da Índia. Que a Ah, coisa tá. tava meio confusa, né? Tipo, você não tava sem clareza. E fiquei muito sem. Fiquei muito. Fiquei muito tempo. Eu me perdi. Eu brinco que essa foi a fase de onde foi parar a ponta do meu durex. Sabe aquela ponta maldita do durex? Gente, não, eu era criança, o durex acontecia isso. Hoje em dia, o durex continua a mesma coisa, gente. Não inventaram a tecnologia para você conseguir achar aquela ponta. Some, ninguém consegue achar. É um inferno. Então, eu estava procurando a ponta do meu durex porque eu tinha me perdido de mim. Porque eu tinha feito várias coisas na minha vida, né? Toda essa parte de investimento, em autoinvestimento, em interno, em autoconhecimento. Porque eu já venho desde os 19 anos e eu fiz 20 anos de terapia. E olha, engraçado você ter falado do fono, porque eu sempre achava, eu nunca gostei muito da minha voz. Eu sempre achava que eu tinha que fazer fono. Aí minha amiga falou assim, Ana Paula, eu tenho que fazer fono, Ana Paula. Tem um problema, eu tenho que fazer fono. Aí eu tenho que fazer fono. E aí eu tinha a história do Mercúrio retrógrado. Então, a minha terapeuta, que era astróloga, dizia que eu tinha Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado, o Mercúrio rege a fala, né? Então, quando ele é retrógrado, você fala e ninguém entende o que você fala. Então, você palestrante, alguma coisa. Então, assim, eu tinha Mercúrio retrógrado, eu falei, então, acho que a fono vai dar um jeito em mim. Aí você acha que eu tenho que fazer. A minha amiga fala assim, não, acho que você tem que fazer fono. Eu acho que eu falo embolado, ninguém entende o que eu falo. Era o meu ponto, era como eu me via. Não, e bem, você fala um monte de línguas, né, também, né? Você não fala só português. Quer dizer, coisa mais absurda, né? Mas linguisticamente falando. Mas é aquela coisa que é a mente. E é legal a gente falar sobre isso, Perla, porque é legal você estar perguntando isso, porque a mente, ela cria um monte de cilada para a gente cair. Então, quando você começa a acreditar nessa voz, você se perde de você. Porque é uma grande mentira, né? Então, é tudo assim. No dia que eu tivesse o curso de fono, no dia que eu tirasse o aparelho, no dia que eu fosse magra, no dia que eu... Ou seja, nunca vai acontecer. Porque no dia que tudo estiver resolvido, que o mundo for perfeito, as pessoas forem felizes, amorosas e conscientes, aí, não. É mentira. Isso é uma das grandes mentiras. É começar agora, né? E aí, e aí eu passei por esse período que foi de muita depressão, muita tristeza, melancolia. Foi essa fase que eu me perdi. Mas, na verdade, eu não me perdi. Naquele momento, eu não conseguia ter clareza, mas eu estava muito trabalhando a minha essência interna. Só que eu tinha muito conflito entre ter e ser. Eu achava que para eu ser uma pessoa bacana, legal, espiritualizada, honesta, eu tinha que abrir mão do ter, porque o ter estava ligado com o ego, estava ligado com a vaidade, com o externo, o material. E as pessoas que pensam no externo são muito superficiais. Na verdade, são todos os pontos de vista que se tem sobre dinheiro. E é por isso que eu amo falar sobre dinheiro. Porque... Eu também estou numa vibe de gostar de falar sobre dinheiro. Não é bom? Entendeu? É maravilhoso. Poxa. Porque é todo ponto de vista que a gente tem. E o dinheiro é uma energia maravilhosa. Tudo depende de como você vai utilizá-la. E aí, não é? E aí, eu me perdi. Então, quando chegou 2015, né? Eu falei, uau, acabou a palhaçada. Foi o momento que eu falei assim, não, se é para ser espiritualizado assim, não mais. Eu, de verdade, prefiro ir pro inferno. Porque eu cheguei ao ponto de não ter comida. Eu preferi ir pro inferno, é ótimo. Eu quero ir pro inferno. inferno. Não, eu falei. Foi um momento
foi um momento pé na porta, foi um momento chutei o pau da barraca. É aquele momento disruptivo que você fala assim, não dá mais, porque eu tinha todo um trabalho espiritual lindo, incrível, que eu fazia o bem, fazia meditação, fazia o bem para as pessoas, e eu não me fazia bem. Eu não era VIP para mim, não era uma pessoa muito importante para mim. Você não era a sua melhor companheira? Não, eu não era minha melhor amiga, não, porque quando você é seu melhor amigo, você se trata com honra, com respeito, com dignidade. Eu não estava me tratando. Então, como é que eu posso? E como é que pode ser verdadeiro? Porque se você faz o bem para o outro e não faz o bem para si, isso não é uma mentira. Porque a primeira pessoa que você tem que tratar bem é você. E se você não trata bem a você, você faz para o outro, dizendo que você quer fazer bem para o outro, mas é mentira. Você quer ser amado, ser querido, ser gentil, você quer que as pessoas te amem. Porque no fundo, que você acha que você é um merda. Você é uma merda, então você tem que comprar o amor das pessoas. Então eu tava, pelo amor de Deus, me ame, pelo amor de Deus, me ame. Entendeu? Então, assim, agora o que eu vou dar? Meu fígado, meu rim. Eu falei, não, peraí, daqui a pouco eu tenho que tirar um rim, vou ter que tirar um. O que eu vou fazer? Verdade. Para poder provar que você é uma pessoa boa. E aí você corta o dinheiro, você vai cortando. Porque o universo, Perla, ele não ouve o que você fala, ele ouve o que você vibra. Então, quando você vibra isso, o universo não vai entender. Ai, a Perla quer. Aí, peraí, você quer ser boazinha, você quer que as pessoas te amem? E aí ele vai ouvir a forma que você está vibrando, aí ele te tira tudo, o quê? Aí você vai para um lugar que você fala, não, mas não era exatamente isso. O universo, mas peraí, não ficou claro para mim. Porque ele está ouvindo a sua vibração, né? Então, aconteceu isso comigo. Então, em 2015, eu dei essa virada de chave na minha vida. E eu falei, acabou a palhaçada. E aí eu resgatei a verdadeira Débora. E eu comecei a reunir tudo que eu sempre fui. Né? Comecei a usar as ferramentas energéticas, eu comecei a usar as ferramentas de Axis, que foram uma extrema contribuição na minha vida. Só que eu fui tudo. E só que em 2009 eu comecei a reconhecer o que é a unidade realmente, né? Então, em 2018 eu criei a consciência da riqueza, porque a consciência da riqueza ela foi filha do puxão, né? Ela é filha do puxão, no sentido de a consciência da riqueza, ela vem com uma energia de dizer, olha, consciência da riqueza é aquele lugar onde você demanda para você uma vida digna, uma vida onde você recebe dinheiro, onde você... Que a riqueza, o que muita gente não tem clareza, não é ser super só dinheiro, é riqueza em todas as áreas da sua vida. Não, até porque tem gente que tem dinheiro e é escasso. É super escasso. Tem gente que tem muita... Aliás, por isso que tem um sentadinho aqui na minha sala. Eu falei isso pra ele. Ele cai na risada. Hoje ele tá num outro processo já. Mas foi difícil de tirar ele desse processo. Ele também aceitou porque ele viu que a coisa comigo estava andando de uma outra maneira. Então ele começou a enxergar em mim algumas coisas, né? Porque também às vezes tem isso, é aquela história de São Tomé, só acredito vendo. E aí ele começou a ver que a minha carreira tomou um rumo enorme, né? Aí ele, opa, e não é que esse... Aí ele fala assim pra mim, às vezes, Débora tem razão, né? De vez em quando eu vejo ele vendo você no YouTube, é muito engraçado. Ah, é? Mas assim, ele tem essa questão da escassez. Às vezes eu falo pra ele, para com isso. Sai dessa piscina de cocô da escassez, pelo amor de Deus. Aí ele cai na risada, ele fala, ai, Débora. Eu brinco que você é uma pessoa muito citada aqui em casa, na minha vida, entendeu? Porque eu brinco muito, porque eu sei o quanto foi bom para mim, né? E eu acho que esse teu caminho é muito legal das pessoas saberem como é que isso aconteceu, né? De como é que chegou essa consciência da riqueza, né? Tudo. Já teve 2 vezes, né? A consciência da riqueza. Teve em 2018 e em 2019, né? 2018, então, foi lançado o primeiro. E foi ótimo, foi ao vivo, né? E 2019 foi no Palácio Tangará. Aí a gente fez o upgrade, né? Onde a gente faz um lugar que é extremamente... A consciência da riqueza é extremamente disruptiva. Ela é esse lugar onde você vibracionalmente cria algo mágico. E quando eu falo mágica, eu falo a mágica que é criar... A mágica, ela reside no inusitado.
A mágica, né, é aquela coisa que é o extraordinário, é o que sai do ordinário, do comum. Então, você vai para um outro lugar. E isso nasce com esse processo seu interno de acreditar em você, né? Esse acreditar em você. Então, por isso que eu amo falar sobre dinheiro, porque é todo esse processo interno que se tem, que é refazer toda a parte interna, reestruturar o teu interno, para você passar a acreditar em você. Porque, por exemplo, você falou que você a fono acha que ele não pode cobrar. Porque, de repente, se a fono cobrar mais do que um médico, vai falar assim, nossa, mas você, como é que você pode cobrar tanto? Você acha que você é médico? Mas não importa. Você é boa no que você faz? Assim, Débora, você está tocando num ponto que, para mim, acabou acontecendo isso. Quando, em 2018, eu cheguei com um carro carésimo, né? Com o preço de um apartamento, né? Na garagem do hospital onde eu trabalhava, algumas pessoas se perguntaram como a fonoaudióloga do hospital tem um carro mais caro que o de diretor clínico. Eu escutei isso. Aí eu sabe o que eu falei? A fonoaudióloga trabalha, a fonoaudióloga ama o que faz, a fonoaudióloga está eu falei assim, na vibração da riqueza. Simples assim. E saí andando e 3 meses depois eu pedi demissão. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque já não era mais contribuição para mim. E ok, não tem nada de errado a gente mudar as coisas, né? Até a Priscila tá rindo, porque a Priscila sabe dessa história. E a Priscila, ela na época, ela fazia os meus pagamentos do hospital e ela sabia quanto eu ganhava, né? Em tudo. Então, ela sabia que eu poderia ter um carro daquele tranquilamente, sem sombra de dúvida. Mas as pessoas entram no julgamento. E eu acho que o ideal é, naquele momento, eu não entrei no julgamento, eu achei engraçadíssimo. Aí eu falei assim, quer dar uma voltinha? Ainda brinquei, quer dar uma voltinha? Porque assim, chega a ser engraçado, né? A pessoa fala um negócio desse, você olha e fala, nossa, mas eu nunca te perguntei qual é a tua opinião, né? Não perguntei, entendeu? É muito doido. E acaba acontecendo isso mesmo. Algumas pessoas me julgaram, né? Ai, como assim? Nossa, você não tem medo de ser sequestrada? Eu falei, eu não vou atrair isso para minha vida. E é interessante que você fala isso, que a pessoa fala assim, como você que é fonoaudióloga vai ganhar mais do que o diretor do hospital? Energeticamente falando, né? Porque a minha linguagem toda é energética, assim, na verdade não tem nenhuma linguagem que não seja. É porque eu falo, eu elucido dessa forma, do ponto de vista, né? Eu coloco a luz sobre a energia. Mas quando alguém fala, como assim? Você vai ficar parecendo que é fonoaudióloga, que é mais do que o diretor? O fonoaudiólogo que tem esse tipo de pensamento, ele nunca, e eu ouso dizer, ele nunca vai se permitir ir além de um padrão maior do que o diretor. E aí ele tá dizendo isso para ele mesmo, que ele não pode ir além. Essa que é a questão. Ele não se permite, ele não ousa ir além, porque é como se assim... E olha que interessante que a energia que está vindo aqui, sabe o que é? Agora, de casta da Índia. É como se bem isso mesmo. A casta dos fonoaudiólogos, a casta do enfermeiro. E agora aqui é como se fosse... veio agora energeticamente, Perla. Casta. Então, assim... Que louco, né? Porque a gente fala da casta lá na Índia, porque os caras da casta. Não, a casta aqui no sistema de saúde. E aí fica cada um na sua casta, onde cada um só pode ter um teto. E aí ele não pode ultrapassar esse teto. Então, você comprar uma Mercedes. E aí, outra coisa importantíssima que você falou agora, você falou assim, a pessoa sabia quanto eu ganhava. Mas quando você se permite receber outras receitas, você pode receber de outros lugares, não necessariamente só do hospital. Mas é aquilo, a Priscila, como na época ela trabalhava na cooperativa, ela sabia qual era o meu total de valor. E ela sabia que era muito mais alto do que muito médico, a maioria dos médicos. Só os neurologistas ganhavam mais do que eu. Entendeu? E os neurologistas andavam de Porsche. Olha que triste. Eu tava mirando no Porsche do neurologista, até que é meu amigo. Entendeu? Eu tava mirando no Porsche. A realidade era essa.
E assim, eu comecei a perceber que existia uma pressão até para que eu saísse. Porque eu não fazia parte da casta mais. Entendeu? Então, ok. Ah, sabe de uma coisa? Não está sendo contribuição. Foi uma época que eu comecei a perguntar a história de perguntar do corpo, entendeu? Então, eu acho que isso que é o legal, né? E aí eu acabei tendo essa situação que foi extremamente maluca, né? Olhar e falar, ah, gente, é sério. Mas assim, hoje eu tô super feliz com o que eu faço, né? Então. E não se quer dizer também, que é bem legal a gente colocar, né, Perla, que eu sei que você também tem esse olhar, que não é, a gente não está falando aqui, pessoas, quem está ouvindo de repente está chegando agora, sobre ter porte, sobre ter nada disso. Porque, na verdade, o meu trabalho não é sobre ter, meu trabalho é sobre ser. Mas se você não estiver disposto a ser visto como alguém que tem um Porsche, que dirige um Porsche, que dirige uma Ferrari, você não... E aí a questão eu tenho os recursos, eu tenho na minha conta aquela quantia para comprar um Lamborghini, um Porsche ou qualquer coisa que seja. E aí você escolhe comprar ou não, é tua opção. Mas não é que você não fica sem opção. A sua única opção é andar a pé. Se você gostar de andar a pé, ou de ônibus lotado, também é a sua escolha. Se você, não, pô, eu gosto mesmo de ônibus lotado, trem lotado, Tudo bem. pra você. Tá tudo certo, não tem errado. Ou senão você vai ficar sempre refém daquele chevetinho 84. Pô, mas eu tenho um amor pelo meu chevetinho 84. Ótimo, bom pra você. Não tá... Se a gente consegue não julgar nem quem gosta de andar de Chevette 84 e nem quem gosta de dirigir um Lamborghini, uma Mercedes ou um Porsche, você vai criar um lugar onde você vai se reconhecer como profissional, você vai honrar a tua hora, o universo vai honrar a tua hora e as possibilidades chegarão para você. É só isso. Essa é a comunicação energética, não é, Perla? Eu acho que é aquela coisa assim, de estar aberto às infinitas possibilidades, né? Mas você só pode estar aberto se você não tem esse julgamento. Exatamente. E assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas comentam dos neuros, que são todos meus amigos. Ai, tá vendo? Mas é por isso, porque o cara fez neurocirurgia. Tá, mas eu conheço um neurocirurgião que não é bem sucedido. E ok. E o cara é feliz. Tá tudo certo. Entendeu? O cara gosta do que ele faz. Ele tá lá naquela toada dele e tá tudo bem. Ele tá naquela caminhada. E ele fala que eu sou feliz, eu não ligo para essas coisas, tá tudo certo e tudo bem, entendeu? Assim, eu como lido diretamente com o pessoal da Neuro, o pessoal da Neuro realmente estudou muito mais, eles têm essa coisa, né? E eles realmente acabam tendo essa coisa de ganhar mais, sim. Mas ok, entendeu? E é muito legal, porque as primeiras pessoas que me cumprimentaram foram eles pela compra. Olha que legal. Aquela coisa da torcida, pô, você merece, não sei o que lá, caramba, trabalhar pra caramba, legal. Pô, quando é que a gente vai dar uma volta? Sabe? Aquela recepção, pra mim, foi muito mais importante do que quem falou, nossa, você? Deixa eu ser feliz, ué. Não é o que me faz feliz? Eu queria muito aquilo, ok. Eu fiz uma escolha. Então, eu acho que as questões são as escolhas. Eu escolhi hoje ser professora da área de laser. Ok, eu fiz uma escolha. Não quero atrapalhar ninguém, não quero... O Abadá tem para todo mundo, como você mesmo cansa de falar sobre isso. O Abadá, vamos lá, eu tenho um conhecimento clínico daquilo, então vamos dar curso, vamos expandir esse conhecimento de uma forma muito bacana. Eu acho que isso que é o legal, entendeu, Débora? E foi uma das coisas que eu aprendi muito com você. Entendeu? De expandir o conhecimento, de ser contribuição para os outros. Porque você foi muito contribuição na minha vida, né? E eu tenho a maior gratidão por isso, porque eu me redescobri como pessoa, como profissional. Então eu olho e falo, nossa, tudo isso, uau, né? Às vezes a Bacira brinca muito comigo por causa disso. Ela fala, cara, você não olha e faz assim, uau? Eu falo, cara, eu faço uau todo dia. Entendeu? Porque todo dia é um flash diferente a minha vida. E é aquela coisa da contribuição. E o que acontece que não é muito legal, não vou dar peso, forma e conteúdo para aquilo, entendeu? E vamos continuar buscando conhecimento naquilo que eu mais amo, né? Então, eu acho que tem muito isso. Aí o meu olho brilha, né? Quando a gente fala em laser, as coisas brilham exatamente por causa disso. Porque a procura desse conhecimento, né? Pessoas que agregaram valores na minha vida. Então,
Assim, é aquilo, sabe, Débora? As coisas de 2018, desde que eu conheci você em diante, as coisas fluíram de uma outra maneira, inacreditável. Assim, às vezes eu olho e falo, nossa, aconteceu tudo isso mesmo? Peraí, qual parte que eu perdi do bonde que eu não tô entendendo, né? Então é muito legal, assim, Débora. E eu realmente tenho um maior agradecimento. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo pra caramba da Débora. Tem uma galera da Fono que te acompanha por minha causa. Porque assim, eu falo, galera, a gente tem que parar com essa história de não saber cobrar, de não querer cobrar, de não. Ai, porque eu tenho vergonha, porque... por causa da história da casta, porque o médico tá na casta. Ok, muita coisa, a gente tem que trabalhar interdisciplinariedade, tá? Mas e aí? O que que faz ser diferente? Eles estudam tanto quanto a gente. Ou até, às vezes a gente estuda até mais, né? Tem isso É, também, é, né? na verdade, eu vejo que cada um está na sua, com a sua especialização, sem ter que justificar também, sabe? Porque de repente o cara ele não estudou tanto, eu não entendo tanto da sua área, mas às vezes ele não estudou, não tem tantas especializações, mas naquele negócio ali que ele faz, ele é excelente. Sabe? Verdade. Ele é excelente, é tipo mecânico. Ele não foi para fora, mas é naquele carro, naquele tipo de modelo, naquela. Só ele resolve aquilo como Ele é ninguém. o especialista naquilo, né? Exatamente. Então, se ele se apropria disso, e todo mundo, e eu ouso dizer, todos nós, de cada um de nós, tem um dom divino que é muito bom naquilo ali e é único. Quando você reconhece isso, você se apropria disso, você pode cobrar peso de ouro. E aí é isso, aí o fonoaudiólogo não vai se permitir cobrar peso de ouro, porque ele vai se colocar na casta do fonoaudiólogo que não pode cobrar mais do que o médico. E hoje, muita gente, hoje você vê muitas pessoas que nunca foram na universidade, que se permitem ganhar, eles ganham muito mais do que muita gente que estudou muito. Por quê? Não, Porque hoje o dinheiro está mudando a forma de ganhar dinheiro, e gente. aquilo, né, Débora? Eu tinha o exemplo na minha própria casa. Porque o meu pai não fez engenharia e ele ocupava o cargo de engenharia e ganhava mais do que todos os engenheiros da empresa. Então, Entendeu? Porque o cara tinha uma expertise naquilo, entendeu? Ele sabia o que estava fazendo, e então é assim, vira e mexe acontecia das outras empresas convidarem ele. É a empresa que ele ficou 35 anos. Não, peraí. Não, você não vai embora. Você entendeu? Então tinha aquelas negociações de valores, e eu olhava aquilo e falava, cara, meu pai é fodástico, né? Eu achava aquilo o máximo, né? E aí, isso foi um exemplo que eu levei, da mesma forma que você leva o exemplo da tua mãe, eu levei muito esse exemplo para a minha vida, de olhar para as coisas e falar, opa, pai, espera aí, eu não tá legal esse valor que eu tô ganhando, ou de repente eu preciso dar um outro start, né? Porque aquilo também não tá me fazendo feliz. Porque eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Você ganhar bem e você ter felicidade naquilo que você está fazendo e aquilo te satisfazer e te nutrir, né? Eu acho que tem muito isso. Porque quando você falou perfeitamente, Perla, porque quando você tem nossa, eu amo muito o que eu faço de todo o coração, de todo o amor. É muito comum, às vezes, você ver profissionais falando isso, mas aí mas ele não ganha aquilo se ele se permitisse ganhar, ele teria uma vida que ele gostaria de ter. Verdade. Entende? Aí ele faz muito, ele ajuda muitas pessoas, ele é um ótimo profissional, mas ele não ganha dinheiro. E aí fica esse conflito, porque ele comprou uma crença, ele foi adestrado a acreditar que ele tem que caber nesse lugar. Esse aqui é a casta dele, esse aqui é o lugar dele. Então, para ele, é só isso aqui que é permitido. Exatamente. Né? Não, assim, se a gente for para pensar o Silvio Santos, se ele pensasse na casta dele, ele não seria quem ele é. É simples. Não é? Ele é um homem que tem um patrimônio enorme. Então, ele nunca falou, não, eu vou ficar na mesmice da minha vida e tá tudo certo. Ele fez uma escolha, né? E é muito... Ele foi genial, né? Ele começou a trabalhar com 14 anos de idade.
E o Silvio Santos, ele sempre foi, quando ele era camelô, mas ele já era um empreendedor, porque ele já olhava, ele queria botar um negocinho e ele foi lá, começou a observar, ele foi procurar quem é que mais vendia. Olha que inteligente que ele era. O que aquele cara oferecia? O que ele fazia? E ele ficou observando, ele ficava de longe observando qual o comportamento, com 14 anos, o comportamento do cara que vendia mais, qual era o diferencial. E ele percebeu, olha que interessante, ele percebeu que o comportamento do cara que mais vendia, ele era muito divertido com as pessoas. Aí ele, então o segredo está na diversão, né? E se você olhar o traço do Silvio Santos, sempre foi muito voltado para brincadeira. Ou seja, ele entendeu, o Silvio Santos, né? Essa aí é a minha leitura, né, pessoal, que chegou um momento que ele não tinha o recurso financeiro da Globo. Só que ele pensou, o que eu tenho? Acho que é uma grande pergunta que se deve fazer, né? Eu ainda não tenho talvez aquele consultório gigante ou aquela estrutura, mas o que eu tenho? Aí você começar a olhar o que você tem, ao invés de ficar olhando o que você não tem. O que eu tenho? O que eu posso oferecer? O que eu posso realmente fazer aqui? Qual é a minha diferença aqui? Qual é o impacto que eu posso causar? E aí ele pegou a coisa da brincadeira. Ele coloca aquele microfone aqui, ninguém usava aquele microfone aqui. E ele coloca, que era um pouco meio assim, né? Mas que dane-se se vão achar que é ridículo. Eu vou fazer o diferente. Eu vou fazer o inusitado. E aí ele sai ele começa a fazer coisas extraordinárias. Ou seja, ele sai do ordinário, do comum, do mais do mesmo. Ele foi para uma genialidade dentro daquilo que ele fazia. E aí ele começou a se sobressair. E outras pessoas que também se identificavam com aquilo, porque vai ter sempre alguém que vai se identificar com você. Sempre alguém vai gostar do que você faz. Sempre. Tem gente que pode não gostar, mas tem gente que vai. Ok. E vamos na energia, né? Eu brinco sempre, vamos na energia e tá tudo certo. É que nem eu sempre falo quando eu termino os cursos. Gostou do meu curso? Recomenda para o amigo. Não gostou, não fala mal. Chega para mim e conversa comigo que não gostou de tal coisa. E tá tudo certo. Não é verdade que senão vira fofoca. Aí não é legal. Entendeu? Mas assim, eu brinco muito com isso. Outra também que tem uma história de prosperidade e que depois que ela morreu, realmente a família dela desandou, é a Hebe Camargo. A Hebe também, né? É uma história ela veio de uma família muito pobre, né? E ela era uma mulher extremamente talentosa. E ela foi vendo as oportunidades de crescer profissionalmente, fora aquelas joias maravilhosas, né? Eu nem vou comentar. Mas assim, é muito legal, né? Assim, você olhar as pessoas e falar, poxa, que bacana. Essa pessoa tem a consciência da riqueza, né? De olhar e falar, né? E você vê que são pessoas felizes. Elas têm dinheiro, mas elas são felizes. É isso que é o legal, né? É que também é um outro folclore de achar que a pessoa rica ela tem que ser infeliz, né? Tem que ser deprimida e tomar Rivotril. Isso é um folclore, isso é uma das grandes folclores sobre o dinheiro. Agora, a Hebe também tem um traço muito legal, que era da alegria, né? Porque o dinheiro, ele persegue a felicidade. Não é quando você está rico que o dinheiro, você vai ser feliz, não. Quando você... Porque a vibração da alegria, ela é muito próxima à frequência vibracional do dinheiro. Ou seja, e dentro da escala da iluminação, você não ilumina sem você não... É muito próxima a alegria da iluminação. Ou seja, se você não tiver alegre, não dá para você iluminar. Então, a energia do dinheiro, ela é muito próxima da iluminação. Olha que interessante. Ou seja, é uma energia muito alta. Quando você está na reclamação, quando você está na lamentação e fala do problema, a sua frequência vibracional, ela cai. Quando ela cai, o que vai acontecer com você? Você não vai criar mais dinheiro, porque o dinheiro está nessa vibração aqui. E quando a gente fala de vibração, é igual ao rádio. Se você está na 98,7, ela vai tocar um determinado tipo de música, que não vai tocar na 102,4. É verdade. E a AM vai tocar uma faixa, a FM é outra. Tem as outras faixas
de rádio que a gente não está acessando. Tem várias faixas que só algumas pessoas pegam essa faixa. Ou seja, aqui tudo é onda. Então, é onda o tempo inteiro. Quando você entra numa onda, você começa a surfar, você vai naquela onda, percebe? Verdade. Então, reclamar, lamentação é uma onda que te leva para baixo. Eu tive agora recente uma aluna que ela estava com um problema com uma das pessoas que trabalha com ela, né? Tava tendo uns problemas meio sérios, até éticos e tal. Eu virei para ela, foi muito engraçado. Amor, isso é contribuição para tua vida? Você tem certeza? Ela olhou para mim assim, lógico que não. Hoje ela me mandou assim para ela pedir demissão. Eu falei, oi? Ela assim, putz, você acredita que naquele dia que a gente conversou, no dia seguinte, pintou uma outra vaga no mesmo hospital para eu trabalhar numa coisa que eu já queria há muito tempo, que eu sou especialista. Eu falei, gente, eu falei, oh, desculpa aí. Eu falei assim, eu só te perguntei, isso aquilo era contribuição para você. Porque eu tava vendo o quanto ela tava irritada, o quanto ela tava estressada, sabe? Ela tava num momento muito de reclamação. Eu falei, cara, é isso mesmo? Você quer ficar nessa vibe? Isso tá te fazendo bem? Porque eu me pergunto muito isso. Quando a coisa começa a desandar, a gente pede divórcio. Entendeu? Divórcio no sentido não de casamento, tá, gente? Mas assim, pô, não tá legal? Cara, não é nutritivo? Não fica apegado, né, no negócio. Porque a galera fica pegado, né? Pega no negócio e fica naquela... Explica da história da piscina de cocô. Eu gosto muito da piscina de cocô de Débora. Né? Eu acho mó legal. Quando eu falo, o povo rola de rir. Mas eu acho que assim, é uma maneira da gente entender como é que isso funciona. Então, eu falei para ela da piscina de cocô. Depois. Mas o que você queria que eu falasse da piscina de Não, cocô? assim, como é que funciona a história da piscina de cocô? Que tem o Clube dos Ferrados, aí tem a piscina, Tá. que o pessoal faz nada sincronizado. Dá uma pincelada nisso. Então, o Clube dos Ferrados são dois tipos de público do Clube dos Ferrados. Estão sempre reclamando da vida, estão sempre falando de problema, e eles têm uma competição, quem está pior. Então, é aquela tipo de pessoa assim, que está sempre competindo. Ai, Perla, isso aconteceu com você? E isso não sabe o que aconteceu, menina. Eu fiquei muito pior do que você. Aí a Perla, você não sabe da minha história, querida. Aí começa. Aí, eles estão sempre competindo, entende? Entre quem tá pior. Isso é clássico do Clube dos Ferrados. Só que você, às vezes, não percebe que você está no Clube dos Ferrados, porque isso é tão... por exemplo, você entra no elevador num prédio. Bom dia. Tá sol hoje, né? Tá sol. Nossa, tá sol. No Rio de Janeiro, né? Calor, né? Calor. Aí, tá chovendo. Nossa, tá chovendo hoje, né? Nossa, tá chovendo, tá frio. Falei, gente, mas não parece que nunca tá feliz com nada, né? Se tá frio, tá calor, tá calor. Então, ou seja, a pessoa já, ao invés de falar alguma coisa incrível, não, ela tá sempre reclamando, parece. E aí, então, o conteúdo, 90% do que é falado do Clube dos Ferrados é problema. E aí, só que você não tem clareza sobre isso, por quê? Do Clube dos Ferrados, muitos de nós, porque você foi pequenininho para o Clube dos Ferrados. Sua mãe, né, levava você domingo, né, o clube. Levava você domingo não, todo dia, né? Todo dia ia lá, pegava você pequenininho, de colinho. Aí você começou já a nadar na piscininha, aí foi crescendo 2 aninhos, a piscininha maior, 10 anos, até você faz 15 anos, debuta, faz festa de debutante, os teus amiguinhos são todos ali na piscininha, até você chega a ficar adulto, vê aquela piscina olímpica. Só que a piscina do Clube dos Ferrados é piscina de cocô. Por quê? Pensa bem, gente, não parece que assim, parece quem tá mais na merda, quem tá pior, quem tá mais... Já reparou? Se você falar assim, nossa, tô incrível, gente, eu agora troquei minha Mercedes, eu tô agora... metida, você viu ela? Como é que ela é metida? Agora, se você chega no hospital, Perla, e fala, cara, eu tô numa merda de dar gosto, parece que você ganha aliados. Verdade. Quando você fala que tá muito bem, você ganha inimigos. Quando você recebe coisas, você ganha aliados. Ou seja, essa é a lógica do Clube dos Ferrados. A lógica energética do Clube dos Ferrados é essa. E aí eu comecei a observar como é que funcionava o Clube dos Ferrados. Eu falei, gente, eu me demito.
Eu me demiti faz tempo. Por quê? Porque a vibração dali cria sempre isso. Porque quando você vai exuberante, dizer que, putz, que máximo, consegui o meu consultório, que incrível. Nossa, se sente ela. Aí você tem que sempre mandar aquele ar humildezinho, tem que fazer aquela cara. Ou seja, a vibração, eu falo de vibração, a sua vibração cai, você tem que mostrar que você é menos, senão vão achar que você está querendo aparecer mais do que um médico. Aí eu tô falando aqui de médico, você é fono, tá na área médica, mas isso em qualquer segmento. Mas assim, é como você mesmo disse para mim outro dia que eu sou espetaculosa. Não tô nem aí de ser assim, eu acho muito legal. Entendeu? E hoje, e aqui a parte engraçada é que a maioria das minhas amigas hoje também são assim. Estão seguindo a minha vibe também, entendeu? E isso é muito legal. Eu vejo os meus alunos olharem e falar assim, pô, Perla, sabe aquele negócio que você falou de como é que eu posso cobrar tal? Pô, uma me ligou da concessionária, falou, estou trocando meu carro. Eu falei, Ela falou, e depois de 3 meses de curso. Gente, lógico que eu fiquei super feliz. Ela entrou na vibe. Hoje ela não tem nem horário para enfiar nenhum paciente. Legal. Ela tava ferrada. Tipo, não se autoriza. Não se autoriza, porque ela estava comungando no Clube dos Ferrados. Quando você no Clube dos Ferrados, você só fica reclamando, você cria mais dessa vibração. E aí você tem que estar compatível com aquele padrão energético, aquele padrão vibratório, né? E aí você chega no suprassumo do Clube dos Ferrados, né, na piscina olímpica, que daqui a pouco está fazendo nada sincronizado no cocô, né? Piscina olímpica, porque parece que quem está competindo medalha de ouro, quem está pior. Então é muito interessante, aí eu falo quando a gente fala de piscininha, né? Ou seja, tô na piscininha, você está na piscininha. E eu gosto de brincar com essa coisa do cocô, por quê? Porque lembra, talvez você lembre, não sei se você é nascida nessa época. Eu não, nasci, eu ouvi dizer. A gente não tem tanta diferença de idade assim, Débora. Não começa, não faz a maluca, vai. Assim, não, década de 70, não sei o que é isso. Mas se falava assim, fulano tá ouvindo o quê? Música de... Tava mal? Tava com dor de cotovelo? Fossa, tava... né? Fossa. Gente, o que é fossa? Cocô. É um depósito de fezes. Cocô, né? É um depósito, ou seja, onde tem várias fezes de várias A história pessoas. do meu mundo caiu, que você sempre fala no curso, né? Meu mundo caiu. Reunidas. Várias fezes de várias pessoas diferentes reunidas no só lugar. Isso é uma fossa. Então, olha como é que é. Se você olhar, né, o padrão vibratório, se falava, fulano tá ouvindo música de fossa. Ou seja, o cara tá mal porque tá sofrendo, porque por alguma razão terminou o relacionamento, é uma dor dilacerante. Aí, não feliz, ao invés de ouvir uma música para levantar o astral, não vai ouvir música de fossa, ou seja, música que deixa você mais no cocô. Entende? Lembra que os antigos diziam, meu ouvido não é o quê? Pinico. É verdade. Mas assim, Débora, por isso que eu só ouço Rick Martin, Shakira, Jennifer Lopez, entendeu? Porque eu sou uma pessoa com aquela coisa da latinidade, entendeu? Então aí eu tô sempre entendeu? Tô sempre aumenta a vibração. É só que você está brincando sobre isso, sobre essa vibração. Então, quando você perceber, gente, de verdade, assim, se você puder tirar alguma coisa dessa live aqui, quando você perceber que você está indo para esse lugar onde as pessoas todas estão reclamando, ou seja, reclamar quer dizer clamar aquilo. Então, tá você pedindo mais daquilo, né? Está pedindo mais daquilo. Então, olha, e os antigos eles tinham sabedoria. Meu ouvido não é pinico, ou seja, não vem falar bobagem para mim. Né? É verdade. Então, se você olhar nas expressões da nossa linguagem do Brasil, tem muito que traz o cocô como questão ali, como assunto. E o quanto você convida, então você está convidando o menos para a sua vida. Você está vibrando numa vibração no lixo. Porque o que é o cocô? Cocô é tudo aquilo que você ingeriu, né? E está jogando fora tudo aquilo que não presta mais. Verdade. E você vai lá e pega isso e traz de volta para você. Verdade. Você fica brincando de reciclar cocô.
Então vamos parar de reciclar cocô, galera, pelo amor de Deus. Vamos para a consciência da riqueza. A Débora, sigam a Débora no Instagram, que ela gosta de falar assim, Instagram, que eu acho chiquérrimo, no YouTube, entendeu? Porque Débora é dessas, né? Débora, a gente está terminando, que daqui a pouco o Insta Menina, tá... passa rápido, né? Não, e a gente daqui a pouco, não, a gente tem papo para 20 horas, né? Deixa para lá. Então, assim, vai lá, agora ela vai para o Passaporte VIP, segunda aula, né? E sigam a Débora aí no Insta, no Face, porque tem muito curso bacana, muita coisa legal, né? E eu espero que esse ano tenha o Consciência da Riqueza, que eu consiga estar lá, né? Porque o ano passado eu estava fazendo a minha riqueza, deixa para lá, né? Não? Mas você estava em São Paulo, eu estava no Rio, a gente estava ao contrário, né? A gente estava meio bagunçado, né? Então, Débora, se despede aí do pessoal. Gente, eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui. E se eu puder dizer alguma coisa assim que possa contribuir para vocês, é o seguinte: eu brinco com todas essas coisas porque é muito legal quando você não faz isso tão sério, você não torna isso tão significativo, você não dá um tom para nada disso, mas você começa... A brincadeira, ela é legal porque você começa a isso descolar de você, você reconhecer que você não é isso. Então, você é mais do que... Você é algo além disso. Então, começa a observar quais são as pessoas que eu estou caminhando, quais são as pessoas que me inspiram. Débora vai cair, Débora. Tá, para onde essas pessoas estão me convidando? É isso. Então, tá, pessoas?